Sim, João, é uma questão de descaso. Primeiro, na elaboração desse projeto, no meu entendimento. É um projeto, é como se, imagina, eu vou te dar um exemplo assim, mas uma vez eu conversando com um amigo meu, ele fez o seguinte: Juarez, o tempo seco para mim é igual uma casa de sem telhado. Só funciona se não chover. Entendeu? Então, a gente poderia começar a fabricar casas sem telhado. Ó, estou vendendo uma casa para você sem telhado. Não pode chover, tá? Mas você funciona enquanto não tiver, você vê a lua, vê as estrelas. Mas se chover, você está lascado. É mais ou menos, a brincadeira é essa. Entendeu? Esse descaso, claro, que é um descaso no projeto. É como se eu construísse uma casa nova, João, sob uma fundação ruim, entendeu? Construir uma casa bacana com uma fundação ruim. Mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz entender. Muito boa pergunta, João, com relação... Muito boa essa sua pergunta, porque é um negócio que eu, particularmente, tenho pensado muito nisso. Por exemplo, lei da ficha limpa, todo mundo já ouviu falar? Lei da ficha limpa? Né? Tá, mas vamos por partes. Né? Lei da ficha limpa, como é que nasceu esse troço? Vocês lembram? Lei da ficha limpa foi abaixo-assinado no Brasil inteiro, etc. e tal, e chegou lá no Congresso com uma tal força que os deputados, querendo ou não tiveram cara de pau de negar. Né? É mais ou menos assim que funcionou. Né? Esse instrumento pode ocorrer no município também, entendeu? Se a gente tem uma causa que é importante para nós, um grupo, né, de pessoas, de cidadãos, acha que é um assunto importante, como esse daqui que vocês estão debatendo, nós estamos debatendo, né? Se nós entendemos que é uma coisa importante, nós podemos tentar usar esse mesmo recurso. Isso pode ser feito no município também, fazer uma proposta de emenda popular, coleta a assinatura das pessoas e chega no Legislativo, da mesma maneira que chegou lá no Legislativo Federal, lá nos deputados federais, nos senadores, pode chegar nos nossos vereadores aqui, entendeu? E eu acho que é um negócio interessante, a gente tem que ficar mais por dentro, nós todos, eu acho, desses mecanismos que existem, para poder a gente usar, né? Usar, perder e ganhar de vez em quando, uma vez ou outra a gente ganha, entendeu? Você, seu Edgar. A pergunta é para o engenheiro Joel. Joel, né? Juarez, tá. O problema é o seguinte, eu lhe admiro muito, eu respeito muito a profissão, eu estudei até o 2º ano de arquitetura, não me formei porque divido grana, entendeu? Eu admiro muito a profissão. Aí eu faço uma pergunta, eu fiz um projeto em casa, um rascunho, a lagoa, fazia um anel, esse anel seria uma abertura diretamente na Praia Seca, Praia Seca, né, que é lá, depois de Pernambuco, né? Não, é para lá, Praia Seca, né? Depois é Araruama, Então, você lembra como foi feito? Eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, eu me lembro quando fizeram a Lagoa Rodrigues de Freitas, que já existia há muitos anos, e eles fizeram um tratamento e abre a comporta todo dia lá no Leblon, uma comporta, entendeu? Aí o que acontece? Quando tem um horário que eles abrem, a água entra, faz o retorno, depois eles fecham. Todo dia eles fazem isso. Não haveria uma possibilidade de fazer um projeto que ali na Praia Seca e Araruama fizesse um corte diretamente para o mar e fizesse o emissário? Eu acho, do meu ponto de vista, que daria certo. E como a água entra pelo Forte São Mateus, ele fazia o círculo, ia diretamente. Esse seria a despoluição da lagoa, do meu ponto de vista, entendeu? Ela seria sempre tratada, entrava e saía, e acabava com esse problema, entendeu? Mas teria que fazer o anel do esgoto diretamente para o emissário submarino. Essa é a minha pergunta, se havia uma possibilidade. Obrigada, seu Edgar. Bom, então, toda a lagoa, todo ecossistema, a gente pode falar melhor assim, mas toda lagoa, ela vai ter o que a gente chama de capacidade de suporte. O que é a capacidade de suporte? Qual é a capacidade que ela tem de se renovar? Então, se a gente, vamos supor, a gente joga vários litros de esgoto lá, mas se a capacidade de suporte dela for maior do que a quantidade de esgoto que a gente joga, ela vai conseguir se manter potável, independente disso. O problema é quando a gente passa
dessa capacidade de suporte e joga mais esgoto, lança mais esgoto do que a lagoa em si aguenta, o canal em si aguenta. Caso a gente faça um tratamento só na lagoa em si, para recuperar a lagoa, e não cuide do sistema de esgoto que a gente tem, que é, que nem ele falou, uma casa sem teto, né, que quando chove não funciona, esse lançamento de esgoto ele vai continuar vindo para a nossa lagoa. Sensacional. E vai continuar vindo para essa lagoa. Então, não importa o quanto a gente faça para limpar a lagoa, se continuar caindo essa quantidade de esgoto dentro da nossa lagoa, a gente vai ficar enxugando gelo. Na manilha. Então, ela só sairia, o esgoto só saía diretamente, não tinha nada no caminho dela, do esgoto, não teria nenhuma saída. Ela ia diretamente para a tubulação que jogaria o emissário submarino. Sendo que o que aconteceu lá no Rio, no Leblon, que eles fizeram o submarino, houve um acidente lá na Irmandade lá fora, e houve um problema da água retornar e trazer tudo. Só que eles depois fizeram outra tubulação e jogaram mais longe, não sei quantos quilômetros. E está até hoje, e não poderia fazer isso aqui, eu acho que poderia, sendo que não cai o esgoto dentro da lagoa da Lagoa Rodrigo de Freitas. E eu me lembro que fizeram ali no Botafogo, fizeram uma galeria que passa por dentro da praia de Copacabana, vai diretamente para esse emissário, lá no Leblon. Eu me lembro que foi feito isso. Então, no caso na Lagoa, já que tem esse problema de esgoto vai continuar a cair, teria, não sei como, mas seria possível, se é possível, fazer um tratamento antes de cair diretamente no emissário submarino, eu acho. Então, seu Edgar, então, o emissário submarino é um dos possíveis destinos finais que a gente chama, né? Depois que a gente trata o esgoto ou não trata o esgoto, a gente tem que levar esse efluente para algum lugar. Ou para a Lagoa de Araruama, que a gente escolheu a Lagoa de Araruama, ou para o Rio Una, que Conceição ali, ou para o Rio Una. A gente tem que levar para algum lugar, ou para o subsolo, através de sumidouros. Nós temos, e uma das possíveis soluções é o emissário submarino, sem dúvida. Será que não tem, no caso do ROI, não tem dinheiro suficiente para fazer esse trabalho? Eu acredito que tenha. Dinheiro tem, o problema é ter força de vontade como é que se diz, dos gestores, claro. Entendeu? Ele se juntasse tudo e planejasse esse projeto que eu estou falando, ia dar certo. Eu, no ponto de vista. Desculpa, mas é só para a gente manter a estrutura. Tá bom? Então, seu Edgar, o emissário submarino é um dos possíveis, como ela falou, a gente tem recursos, sim, muito recurso. Nós não somos pobres, municípios pobres, não somos. Né? A gente é município mal gerido, é diferente, muito diferente. O dinheiro da gente é jogado no ralo, literalmente no ralo, mas temos muito recurso. Se a gente enxugar um pouquinho, dá para a gente fazer muita coisa. Inclusive, estudar a possibilidade de fazer emissário submarino. Nós temos pessoas, temos tecnologia para isso, temos profissionais capacitados. É uma questão de escolha e decisão. Eu quero resolver o problema de esgoto do meu município. Vai resolver, tá? Beleza. Mais alguém? Aí seria a última. Aqui? Essa, então, seria... Tem mais alguém além dela? Mas, então, a gente fecha com essas duas perguntas. Pode ser? Então, tá. Boa noite, gente. Boa noite, mesa. Essa questão do esgoto, isso me incomoda muito, eu fico muito incomodada quando vocês falam que esse esgoto vai lá para o Rio Una. Eu acho que a população tem que fazer alguma coisa. A população tem que se mexer. A população não se mexe. Eu me sinto muito incomodada.
desde que começou, passar ali, de São Jacinto, ali perto do Parque Arruda, naquela estrada que vai para São Jacinto, na Canal da Malhada, aquela coisa horrorosa, um cheiro horrível. Aquilo vai para o Rio Una. Gente, pelo amor de Deus, lá estão os produtores, lá estão os trabalhadores rurais. Eles não estão aguentando mais. Existe aí o conselho, consórcio. Mas é uma discussão que discute lá no consórcio, discute, mastiga por lá mesmo, ninguém vê resultado, ninguém vê o que vai acontecer. Essa Prolago diz que ali em Jardim Esperança tem uma estação de tratamento, mas quando vi falar que tem uma estação de tratamento em Jardim Esperança, eu achei que ia diminuir aquela questão lá do valão. Aquele valão negro que está lá. Mas isso não diminuiu nada, continuou lá do mesmo jeito. E, não sei, eu acho que a população tem, de fato, se mexer. Tem que se mexer, falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Tanto a população nossa lá, na nossa área rural, como a população dos pescadores. Os pescadores também têm que fazer alguma coisa, né? O pessoal aqui de Prado Siqueira fazer alguma coisa, porque o esgoto é jogado ali na Lagoa de Araruama, que isso é um absurdo, e ninguém faz nada. Ninguém se mexe. É complicado. É só um desabafo, gente. Desculpa aí. Obrigada, dona Alice. Isso. Fala seu nome para a gente também antes, tá? Dá uma levantadinha aí, que você está lá no fundão e ninguém está te vendo. Então, eu sou Gabriel Torres, tenho 17 anos, faço parte do grupo Voz da Rede e também que está associado ao REMA. Eu queria saber, de uma forma mais direta, como nós, da população, povo, podemos ter mais acesso e de uma certa forma, uma participação maior na forma em que nós manipulamos o valor do royalty, no sentido de, de ter mais acesso a gente, a uma democracia maior sobre o que nós, do povo, precisamos ou do que nós realmente necessitamos e deixar isso bem claro, uma participação maior. Porque o que acontece? Sempre fica a manipulação desse dinheiro na mão dos vereadores e do prefeito. Então, eu acho que seria interessante, por exemplo, uma reunião em que, diretamente que nem a gente está fazendo aqui hoje, diretamente com os vereadores e o prefeito, em que a população pudesse se reunir e, de uma forma direta, deixar bem claro do que nós precisamos, do que nós necessitamos, e que eles possam falar para a gente o que pode ser feito a partir disso. E eu queria saber dessa ideia e eu queria saber também como nós, da população, podemos participar mais da manipulação do royalties em si, porque não fica muito na mão da gente, entende? É isso. Obrigada. Gustavo? Falar. Gabriel, né? Pô, isso é que nós estamos querendo, todo mundo está querendo saber, esse pulo do gato aí, né? Isso é o que a gente anseia, né? Todo mundo tem em vista isso. Não é fácil, sabe, Gabriel? Uma das coisas que a gente, assim, quando começa a estudar um pouquinho essas coisas de ação coletiva, isso não é fácil, não. Assim, a fala do nosso companheiro aqui, Ereni, esqueci, o nosso companheiro aqui, que a gente complicou o nome dele, estou complicando. Ele me deu uma aula aqui, né? Eu estou falando aqui, não, nós temos que usar os instrumentos. Ele falou, pô, já usei esse troço todo, já fui lá, já fui em agência pública, já protocolei, né? É bom isso, porque a solução não está nos iluminados aqui, né, que vão vir mostrar o caminho. Se houvesse, tem 2 iluminados aqui talvez, né? 3 não tem. Não está nisso, né? Também não é fácil a gente fazer as coisas coletivamente, porque várias coisas, o grau de prioridade é diferente. Assim, para o pescador, algumas coisas são cruciais, é para ele viver ou morrer, né? É vida ou morte para ele. Para outras pessoas,
o que é vida ou morte para o pescador não é vida ou morte, é uma coisa que é importante, mas não é fundamental, né? E por aí vai, a sociedade é muito diversificada, né? Você é jovem, tem algumas coisas na cabeça, seus colegas, talvez o pessoal de outra geração aqui já tenha outras preocupações. Mas, em alguns casos, como me parece ser esse que nós estamos debatendo aqui, parece que é um consenso, né? Acho que ninguém mais aguenta, em lugar nenhum, esse negócio de esgoto, né? Como vocês falaram aqui, né? No século XXI, esse troço não existe. Não existe, não tem cabimento. Então, para essas coisas, participar dessas articulações, desses fóruns, e assim, ter muita paciência, porque vocês vão sair daqui hoje com nada resolvido, né? E amanhã vai ter um outro fórum em outro lugar, também não vai estar nada resolvido. Mas é assim mesmo, você tem que participar em cada momento desse, você tem que, talvez no cafezinho, mais importante talvez do que isso aqui, é o cafezinho que você faz um contato, né? Descobre o cara ali que é o técnico ambiental, que entende do assunto, o outro que é pescador, que é liderança, você vai articulando e vai tentando construir. Não é fácil, mas é o que tem para fazer. Se a gente desistir de fazer isso, não dá. Eu acho que é perseverança. E só para ilustrar, como acho que a senhora, né, comentou aí, tem um consórcio, né, uma coisa desse tipo, eu não sei do que se trata, mas é comum isso. Tem um consórcio, uma reunião, você para decidir alguma coisa. A gente quer resolver o nosso problema, é legítimo, né? Eu quero que acabe a porcaria do esgoto aqui, é isso que eu quero. Como vai ser, se vai ser a prefeitura que vai fazer, se vai ser... Dane-se, né? Não estou preocupado, quero saber disso. Mas esses fóruns, infelizmente, tem que existir, quer dizer, você tem que ver como fazer, né? Como fazer, qual vai ser o arranjo que a gente vai fazer. É o poder público que vai fazer diretamente, nós vamos criar um conjunto de leis que estimule o agente privado, fazer uma concessão, sei lá, né? Vamos criar um conjunto de regras e que no futuro vai dar certo. Tem que ter paciência, entendeu? Eu sei que para quem está vivendo aquilo ali é difícil, não é fácil, eu não moro aqui, eu não estou com esgoto na minha cara, mas é um exercício que a gente tem que fazer, de paciência e perseverança, e não desistir, tocar para frente, que a gente vai conseguir em algum momento, me parece. Obrigada, Gustavo. Eu gostaria de acrescentar... você quer falar? Desculpa, Juarez. Esse é um tema muito interessante, porque eu comecei falando isso aqui. Ó. Controle social, Gabriel. O que tem a ver com isso? A primeira frase minha do dia foi essa. É exatamente essa pergunta que a gente tem que responder. O que eu tenho a ver com essa porcaria de recurso no município? Como é que eu sei disso? Como é que eu enfrento isso? Como é que eu acabo com essa sacanagem? Desculpa a expressão. Desculpa a expressão, gente. Tá? Se a gente continuar aqui, a gente vai começar a chorar de tanta malversação de recurso, esgoto que vai na casa do seu Edgar, o esgoto na Praia de Siqueira, o esgoto do companheiro ali. Eu acho que a sugestão que o Gustavo deu é o único caminho, respondendo na prática o que você perguntou. Tem que formular um projeto de lei no município de Cabo Frio. Isso foi tentado, se você ler a lei orgânica do município, eu acho que o artigo 66, eu não lembro, já trazia essa preocupação de vincular uma parte do royalties do petróleo num fundo municipal. A minha sugestão que eu daria, e é o que eu defendo, minha proposta para isso tudo que a gente aqui, já estou me antecipando, é que a gente dispute um projeto de lei, a palavra que ele usou foi fantástica, não tem alternativa. Vocês podem escrever um projeto de lei, e se quiserem ajuda, pode me procurar, eu ajudo, escrever um projeto de lei dizendo que tantos por cento do royalties do petróleo obrigatoriamente tem que ser investido em saneamento básico. Escreve isso e começa a se mobilizar. Quanto juventude, Gabriel, se começa a se mobilizar e chega com 5.000 assinaturas na Câmara de Vereadores e vai pressionar os vereadores para assinar. Não tem alternativa. Vai chegar lá com um projeto de lei, que é um projeto de lei factível, não dá para chegar com um projeto de lei que o vereador diz assim, isso é inconstitucional, isso é isso não. Consulta os advogados amigos, a escola pode te ajudar, tem universidade, faz um projeto de lei real. Essa é um projeto de lei que nós queremos. Nós queremos investir 40 milhões de reais por ano no município de Cabo Frio.
40 milhões representa 20% do royalties. Um exemplo, nós queremos 20% do royalties do petróleo nesse fundo, com a conta tal. Quem vai gerar esse fundo é um conselho A, B, C, D, F, J, K, com membros e diretores, vai fazer saneamentos. Esse dinheiro é especificamente. Não vejo outra alternativa, porque a alternativa que a gente tem é que esse dinheiro dos royalties cai na caixa do município, você sabe disso, é um fundo, é um poço sem fim, faz-se um monte de coisa, sem prioridade, sem metas, sem objetivos práticos. E hoje a gente está com uma cidade de Cabo Frio que... eu tenho 62 anos, nasci em Cabo Frio, gente. Estou aqui... Eu só vejo a cidade piorar a cada ano. Piorar a cada ano. Piorar no que tange a geração de emprego, piorar no que tange a salubridade ambiental, piorar no que tange a conceitos de pedagógico, os índices de avaliação da escola. Ou seja, que nós estamos, na realidade, e se você pegar, por exemplo, esse documento aqui, que foi escrito pelo Território do Petróleo, é claro, os royalties do petróleo é para garantir o futuro. Os royalties do petróleo é para fazer o futuro daquele município. É para dotar aquele município de um futuro bacana. Por quê, Gabriel? Quando você recebe royalties do petróleo, você gera esperança para um monte de gente. Você gera esperança e gera motivação para as pessoas virem morar em Cabo Frio. Todo mundo quer vir morar em Cabo Frio porque tem uma praia bonita e royalties do petróleo. Já se falou um monte de coisa aqui. Hoje você não está perdendo essa condição. Se Cabo Frio correr o risco de poluir a Praia do Forte, dançamos. A gente não tem política de turismo, a gente não tem política de cultura, a gente não tem política educacional, a gente não tem nada, gente. A gente é um município que recebeu o royalties do petróleo e se achou bonito demais. A gente tem que fazer uma meia-culpa grave sobre isso. E o royalties do petróleo foi fundamental por essa baixa de autoestima do município. Sugestão, Gabriel, projeto de lei na Câmara de Vereadores, pressionar os vereadores para assinar essa lei. Não tem alternativa. Valeu. Obrigada, Juarez.